E aí, Tricolor? Tranquilo? Vamos reagir a mais um vídeo legal pra caramba hoje. Tem um vídeo aqui do Fred Caldeira, o jornalista Fred Caldeira, que acompanha a Premier League e que é um grande tricolor, apaixonado pelo Fluminense, põe apaixonado nisso. E ele fez uma análise muito interessante sobre um cara que ele é fã, que é o Paulo Henrique Ganso. Ele fez uma análise sobre o Paulo Henrique Ganso que é quase uma poesia, né? E eu quis trazer aqui pra gente poder reagir, porque é diferente você ver uma pessoa falando de um atleta, de um jogador, tão especificamente como ele fala do Ganso. E vocês sabem muito bem que eu nunca fui um fã do Ganso, longe disso, mas essa temporada o que o Ganso está jogando é um absurdo, né? Então eu quero colocar aqui a fala aqui do Fred Caldeiro, que é especialista em Premier League, acompanha, né, os jogos de Premier League, mas está sempre ligado ao Fluminense, um grande tricolor. E vamos ver o que ele falou aqui do Paulo Henrique Ganso. Um vídeo dedicado ao Paulo Henrique Ganso. Engraçado que ele coloca aqui embaixo escrito assim, Paulo Henrique. Parece uma carta aberta ao Paulo Henrique Ganso, né? Vamos ver o que ele falou. É um vídeo bem interessante. Vamos embora. O Paulo Henrique Ganso é o melhor anacronismo que eu vejo e acompanho hoje em dia no futebol, tá? É a pausa em tempos de pressa. Eu entendo e gosto bastante, muito mesmo, da evolução física do jogo. Eu adoro as transições cada vez mais rápidas, os jogos cada vez mais intensos. Afinal, eu acompanho e tenho uma adoração pela Premier League aqui na Inglaterra. Aí, ó. Mas eu admito, e tenho até um certo orgulho de, desde moleque, eu saber que o meu fascínio pelo futebol dentro de campo, ele sempre foi meio que reservado para o jogador que tem esse poder da pausa. Toda vez que o Ganso domina uma bola, na minha cabeça é como se fosse um deboche sutil, olhando para o lado e perguntando para os outros por que vocês estão correndo tanto. Toda vez que ele atrasa uma jogada, você pode ter certeza que é porque ela estava extremamente apressada, adiantada, antes da hora. O tempo do Ganso é o tempo do jogo, ele está sempre certo. Ele está sempre com a razão. Aliás, cada vez mais que eu acompanho os jogos do Fluminense, cada vez mais que eu acompanho o Ganso, ele me desapropria daquela teoricamente inabalável razão do torcedor, né? Por exemplo, a gente que acompanha o futebol desde sempre, seja no estádio, seja na televisão, a gente tem a mania de cantar a jogada que deveria acontecer, porque a gente está vendo o jogo de cima, né? Seja no estádio, na arquibancada, ou seja ali no ângulo da câmera da transmissão. A gente canta a jogada que acha que deveria ser, né? Da toca para lá, toca para o outro, toca... O Ganso, ele faz parte desse artigo de luxo, desse tipo de jogador, que ele acha passes que eu não vi, sinceramente, tá? Eu não estou dizendo isso por dizer. Que eu não vi. Ele... Detalhe, tu não viu nem pela televisão, né? Mas ele consegue ver no campo, que é mais difícil ainda, né? Eu entendi a lógica dele aqui. Vamos embora. encontra espaços que, na minha cabeça, na minha leitura, não existiam. Ele vê certas movimentações dos jogadores do Fluminense que, penso eu, nem eles mesmos que se movimentaram sabiam que estavam se movimentando naquela direção. O Ganso, ele tem o controle da bola, ele tem o controle do jogo, ele tem o controle dos companheiros. E ele tem o controle do meu encanto pelo futebol. Ele tem o controle pelo meu encanto, do meu encanto pelo esporte que ele pratica quase que individualmente. E assim, por favor, não confunda a ausência de pressa com lentidão. Esse ponto é importante, porque a minha crítica ao Ganso sempre foi a lentidão. É óbvio, né, que a gente não concorda com tudo que ele está falando, mas é interessante, mesmo discordando dele em alguns pontos, e a gente volta a falar, o resenha foi criado com o objetivo da gente bater papo, não é concordar um com o outro. Mas a gente ter a tolerância de ouvir o que o outro tem a dizer é bacana, porque a gente consegue, nesse momento, ter a resiliência que a gente precisa
para poder analisar o jogo como ele é, né? E também considerar a opinião do outro. Então, aqui ele vai falar que é bem interessante, vamos ver. A ausência de ansiedade com uma falta de capacidade de ser veloz. A velocidade mais elegante na minha cabeça é a que está na cabeça dele. A velocidade mais elegante do futebol, ela está no raciocínio. Veja, por exemplo, o passe que ele deu outro dia contra o São Paulo, no último jogo do Fluminense, para o Cauã Elias. Eu, infelizmente, não tenho idade para ter acompanhado o auge do Bobô do Bahia. Inclusive, jogou no Fluminense, no começo dos anos 90, mas aquele auge eu não acompanhei, eu vi o Bobô jogando. Mas eu lembro do Bobô toda vez que eu vejo o Ganso jogar, culpa do Caetano, que descreveu o Bobô no Bahia da maneira com a qual eu vejo o Ganso no Fluminense, que é a elegância sutil. O Ganso é um ar fresco do passado. E isso eu encaro como renovador. Cara, essa definição dele no fim foi bem legal. O Ganso é um ar fresco do passado. Porque gente, o Ganso é um jogador dos anos 80, 90, até 70, jogando nesse mundo maluco de intensidade, de pressão pós-perda, de alta rotação, de transição rápida, de recomposição defensiva, em que todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que cumprir função defensiva. O Ganso é esse cara dentro desse modelo. Eu tenho uma teoria que surgiu muito por conta desse ano de 2024, de que se o Ganso tivesse, desde o início da carreira, jogado na posição que ele está jogando agora, que é a posição que o Messi joga. Não estou comparando o Ganso com o Messi, veja bem. Não vem com papo de que, cara, o cara comparou. Não estou comparando. Não tem comparação. O Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol. O Messi é nível Pelé, é nível Maradona, maior que o Maradona até, na minha opinião. Viu o Maradona jogar também. Se ele jogasse nessa posição que o Messi joga desde o início da carreira, talvez o Ganso teria sido um jogador muito maior do que ele é. Muito maior do que ele é. Por quê? Porque nesse posicionamento que ele está jogando atualmente, ainda no futebol moderno, é possível que o cara jogue. Mesmo sendo um cara mais de cadência, como falou aí o Fred Caldeiro. E ele, mesmo sendo um cara de cadência, nessa posição ele pode render mais do que ele rendia jogando com os outros treinadores. Como aquele 10 que volta atrás para buscar jogo, ou 8, que ele jogou muitas vezes de 8. Então, assim, eu entendo o que ele está falando. É um alento porque o Ganso é o último romântico, né? É o último jogador da cadência. Você não vê mais jogador assim no futebol mundial porque não tem mais espaço mesmo. Os treinadores cada vez menos estão querendo jogadores com essa característica. E cada vez mais eles querem jogador com a característica, por exemplo, do Kevin De Bruyne, que seria um camisa 10, como o Ganso, só que ele não é igual ao Ganso. Por quê? Porque ele flutua o tempo inteiro. Ele é muito importante na recomposição defensiva para ajudar na marcação, e não é o caso do Ganso. Então, é muito legal esse vídeo do Fred. Não concordo com algumas coisas, obviamente. Obviamente que o Ganso jogando, por exemplo, uma Premier League, iam bater carteira dele o tempo inteiro, ele não ia conseguir jogar, porque é outro futebol, é outra parada, é outra rotação. Talvez, volto a falar, na posição que o Messi joga, ele poderia conseguir jogar, não na Premier League, mas em grandes lugares do mundo aí. Premier League eu acho um pouco difícil, né? Mas aproveitem aí quem gosta do futebol cadenciado, do futebol bonito, do passe curto, do quebra-linha com calcanhar, do cara que encontra espaço onde não tem. Aproveitem que está acabando, né? E o Ganso é esse último romântico. Beleza, galera? Se inscreve aí no canal, siga a gente aí em todas as redes, que é muito importante. Valeu!